informa o dia, a hora, oportunidade para poder chegar e adentrar aí com todo brilhantismo. No ar aqui a voz de Newton Marques. Receba aí meu A de abraço, meu F de fortalecimento, meu S de saudade. Eita, coisa boa dentro de pouco tempo. Grande realização, nobres senhores. Já estava com saudade de ficar aí coladinho do seu lado. Você que está chegando, você aí comenta, compartilha. Vamos aí somar, multiplicar, acrescentar valores. Vamos que vamos, nobres senhores. A união faz a força, como também a diferença. Levanta na poltrona, folgado. Se inscreva no canal. Vamos aí cooperar, vamos aí. É ao direito à informação. Mantenha-se atualizadíssimo e informadíssimo acerca dos seus direitos, do seu cotidiano, diariamente, periodicamente. Estamos aqui produzindo vídeos relacionados, pertinentes ao seu direito. Estamos comentando a Constituição Federal. Exatamente o que você ouviu. Vamos comentar artigo por artigo, inciso por inciso. Vamos aí transformar o nosso viver, aí o nosso direito. Vamos saber acerca dessas informações importantes. No artigo 8º, no inciso 3º da nossa Constituição, a nossa mãezinha constitucional. Ao sindicato cabe o quê? A defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. A ausência de legitimidade do sindicato para atuar perante a Suprema Corte. A ausência de quê? De registro sindical no Ministério do Trabalho e Emprego. O registro sindical é o ato que habilita as entidades sindicais para a representação de determinada categoria, tendo em vista o que? A necessidade de observância de postulado da unicidade sindical. É incabível o pedido de desistência formulado após o início do julgamento por esta Corte, quando a maioria dos ministros já havia se manifestado favoravelmente ao quê? A concessão da medida. O mandado de injunção coletivo, bem como a ação direta de inconstitucionalidade, não pode ser realizado como meio de pressão sobre o Poder Judiciário ou qualquer entidade, sindicato que na relação processual é legitimado extraordinário para figurar na causa. Sindicato que postula em nome próprio na defesa do direito alheio. Os substitutos processuais não têm a titularidade dessas ações. O princípio da indisponibilidade é inerente ao que? Às ações constitucionais. Entretanto, o inciso 4º, a Assembleia Geral fixará o que? A contribuição, em que, se tratando de categoria profissional, será descontado em folha. Para quê? Para custeio do sistema confederativo da representação sindical, respectiva, independente da contribuição prevista em lei. A contribuição sindical patronal, isenção concedida ao quê? A microempresas e empresas de pequeno porte, simples nacional, super simples, a Lei Complementar 123/2006. O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado ao que? A condição de princípio constitucional, de modo a orientar todos os entes federados a conferir tratamentos favorecidos aos empregadores que contam com menos recursos para fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas de menor porte. Entretanto, senhores, percebemos que diante a recepção
pela ordem constitucional vigente da contribuição sindical compulsória, prevista no artigo 578 da CLT, é exigível de todos os integrantes da categoria, independente de sua filiação ao sindicato. Resultado aí do artigo 8º, inciso 4º da Constituição. Não obsta a recepção à proclamação do artigo 8º do princípio da liberdade sindical, que há de ser compreendido a partir dos termos em que a lei fundamental a positivou, nos quais a unicidade do artigo 8º, inciso 2º, é a própria Constituição sindical de natureza tributária. Entretanto, estas marcas características do modelo corporativo resistente dão a medida da relatividade. Nem impede a recepção questionada a falta de lei complementar prevista, ao qual alude o quê? À vista do disposto nos artigos 34, parágrafo 3º e 4º das disposições transitórias. Entretanto, senhores, no inciso 5º, é obrigatória a participação dos sindicatos, o que? Nas negociações coletivas de trabalho. Essa participação de sindicato na Mesa Nacional de Negociação Permanente, limitação a sindicato de âmbito nacional. Inciso 7º, o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. 8. É vedado que a dispensa seja do empregado sindicato a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical, e se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandado, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. É vedado que a dispensa. Não adianta o empregador querer perder o vínculo com aquele que é candidato a cargo de direção ou representação sindical. Não adianta querer perder o vínculo de empregador e ao empregado por sua dispensa, quando ele sair investido, concorrendo à candidatura ou cargo de direção. Nos termos da orientação firmada por esta Corte, a estabilidade dos direitos sindicais está condicionada ao atendimento da limitação prevista no artigo 522 da CLT, o qual foi recepcionado pela Constituição. A garantia constitucional da estabilidade provisória do dirigente sindical, no artigo 8º, inciso 8º, protege o empregado sindicalizado, registrado como candidato ou já investido no mandato sindical, cuja injusta ruptura do contrato de trabalho, assim considerar toda despedida que não se fundar em falta grave, ou então que não decorrer da extinção da própria empresa, ou ainda que não resultar do encerramento das atividades empresariais na base territorial do sindicato, motivados em qualquer dessas duas últimas hipóteses, por fatores de ordem técnica, econômica ou financeira. Entretanto, senhores, o parágrafo único, as disposições desse artigo aplicam-se o que? A organizações de sindicatos rurais, de colônias de pescadores, atendida o que as condições que a lei estabelecer. O artigo 2º e as alíneas A, B e C do inciso 4º, a Lei 10.779 de 2003, a filiação à colônia de pescadores para habilitação o que? De seguro-desemprego, viola os princípios constitucionais da liberdade de associação, da liberdade sindical. Ambos em sua dimensão negativa, a norma legal que condiciona ainda que indiretamente o recebimento do seguro ou do benefício do seguro-desemprego, a filiação do interessado à colônia de pescadores de sua região. Artigo 9º. É assegurado que o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio, defender. A simples adesão à greve
não constitui falta grave, súmula 316. O direito à greve é absoluto, não é absoluto, devendo que a categoria observar os parâmetros legais de regência. Descabe falar em transgressão à Carta da República, quando o indeferimento desta garantia, mas evitando que os abusos ilegais ou que possa transpor esse limite. Entretanto, senhores, relacionado à legislação geral, ao caso específico do direito de greve dos servidores públicos, antes de tudo, afigura-se inegável o conflito existente entre a necessidade mínima de legislação para o exercício de direito de greve dos servidores públicos civis. De um lado, o direito aos serviços públicos adequados e prestados de forma contínua a todos os cidadãos. E no parágrafo 2º, os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. O reconhecimento judicial da abusividade do direito de greve e a interpretação do alcance da Lei 7.783 de 89 qualificam-se como matérias revestidas de caráter simples e ordinário, podendo traduzir, quanto muito, a situação configurada de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que basta por si só para inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Artigo 10. É assegurado que a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos, em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Artigo 11. Nas empresas de mais de 200 empregados, é assegurado que a eleição de um representante destes, com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. E artigo 12 da nacionalidade no capítulo 3 da Constituição Federal. No artigo 12, são brasileiros. Quem são os brasileiros? Brasileiros, as hipóteses o que outorga da nacionalidade brasileira, que se trata de imunus de nacionalidade primária ou originária, da qual emana o que a condição de brasileiro nato, que se cuide de nacionalidade secundária ou derivada, da qual resulta o status de brasileiro naturalizado, decorre exclusivamente em função de sua natureza. Do texto constitucional podemos tirar que a nacionalidade traduz matéria que seja sujeita unicamente quanto, eu diria, a sua definição. Brasileiro nato. Observe, senhores, o brasileiro nato, quaisquer que sejam as circunstâncias e a natureza do delito, não pode ser extraditado pelo Brasil a pedido de governo estrangeiro, pois a Constituição da República, em cláusula que não comporta exceção, impede em caráter absoluto a efetivação da extradicional daquele titular, seja pelo critério do jus soli, ou seja pelo critério do jus sanguinis, de nacionalidade brasileira primária ou originária. A linha A. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço do seu país. B. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles estejam a serviço da República Federativa do Brasil. C. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venha a residir na República Federativa do Brasil e opte em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira.
são brasileiros natos, ou cara, os nascidos no estrangeiro, de pai, cara, brasileiro, ou de mãe, cara, brasileira, desde que venha residir no Brasil e opte em qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. A opção pode ser feita a qualquer tempo, desde que venha o filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira, nascido no estrangeiro, residir no Brasil. Essa opção somente pode ser manifestada depois de alcançar o que é a maioridade. É que a opção por decorrer da vontade tem caráter personalíssimo. Exige-se então que o optante tenha capacidade plena para manifestar o que a sua vontade, capacidade que se adquire com a maioridade. Vindo nascido no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, a residir no Brasil, ainda menor, passa a ser considerado quem o cara, brasileiro nato, sujeita a essa nacionalidade. Entretanto, senhores, a manifestação da vontade do interessado, mediante a opção, depois de atingido o que? A maioridade. Atingida a maioridade, enquanto não manifesta a opção, esta passa a constituir em condição suspensa de nacionalidade brasileira. Entretanto, senhores, o que não tem procedência na espécie da invocação do artigo 77, inciso 1 da Lei 6.815 de 80, segundo o qual não se dará extradição de brasileiro, salvo se a aquisição dessa nacionalidade verificar-se após o fato que motivar o pedido. Em regra, dirige-se imediatamente à forma de aquisição dessa nacionalidade brasileira, por via de naturalização voluntária e não de nacionalidade originária. Não se contempla aí a condição de brasileiro nato, que detém o extraditando. Na espécie, o extraditando deve ter acolhido a opção de nacionalidade brasileira. Esse status logra previsão constitucional. Bastante é impedir, desde logo, se defira pedido extradicional do Estado estrangeiro, não caber incidir qualquer norma ordinária com vistas a autorizar a extradição. Inciso 2. Naturalizados. Não se revela, portanto, possível em nosso sistema jurídico constitucional a aquisição da nacionalidade brasileira, jure matrimônio, vale dizer, ou que quer dizer, como efeito de direito e imediato resultado de casamento civil. A linha A. Entretanto, a linha B. O requerimento de aquisição, por exemplo, de nacionalidade brasileira, previsto na linha B do inciso 2 do artigo 12 da Carta de Outubro, é suficiente para viabilizar a posse no cargo, triunfalmente, senhores, esta disputa mediante concurso público. Esse triunfo, esse elo, qualquer que seja o requerente contar com 15 anos ininterruptos de residência fixa no Brasil, sem condenação penal. A portaria de formal reconhecimento de naturalização expedida pelo ministro de Justiça é de caráter meramente declaratório, pelo que os seus efeitos hão de retroagir à data do requerimento do interessado. E no parágrafo 1º, aos portugueses com residência permanente no Brasil, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes aos brasileiros, salvo que as condições previstas nessa condição, na redação aí da Emenda Constitucional de 94. Entretanto, senhor, quando falamos de portugueses, logo imaginamos se tratar de Portugal. Mas lembro também aos senhores que existem várias nacionalidades que também falam o português, que para este mecanismo constitucional contempla também países que falam a língua portuguesa. Entretanto, senhores,
A norma inscrita no artigo 12, no parágrafo 1º da Constituição da República, que contempla em seu texto a hipótese excepcional de quase nacionalidade, não opera de modo imediato, seja quanto ao seu conteúdo e eficácia, seja no que se refere todas as consequências jurídicas que dela derivam, pois para incidir, além de supor o pronunciamento aquiescente do Estado brasileiro, fundado em sua própria soberania, depende ainda de requerimento de súdito português interessado a quem se impõe, para tal efeito, a obrigação de preencher aos requisitos estipulados pela Convenção sobre a Igualdade de Direitos e Deveres entre brasileiros e portugueses. Parágrafo 2º. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Parágrafo 3º. São privativos de brasileiros natos os cargos, inciso 1, de presidência e vice-presidência. E temos outros incisos até o 7º. A perda de nacionalidade brasileira, por sua vez, somente pode ocorrer nas hipóteses taxativamente na Constituição da República, não se revelando lícito ao Estado brasileiro, seja mediante simples regramento legislativo, seja mediante tratados ou convenções internacionais, inovar nesse sistema, quer para ampliar, quer para restringir, quer ainda para modificar os casos autorizadores na privação, sempre excepcional da condição política jurídica de nacional do Brasil. Inciso 1. Tiver cancelado que a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional, conforme revela o inciso 1 do parágrafo 4 do artigo 12 da Constituição. O ministro de Estado da Justiça não tem competência para rever ato de naturalização. Inciso 2. Adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos aí, a linha A, da reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira. O brasileiro nato, quaisquer que sejam as circunstâncias adversas e notórias sabidas do delito, não pode ser extraditado pelo Brasil a pedido de governo estrangeiro, pois a Constituição da República, em cláusula não comporta exceção, impede em caráter absoluto a efetivação da entrega de extradicional àquele que é titular os seus nacionais, entretanto seja qual seja o critério do sangue. A linha B, de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para permanência em seu território ou para exercício de direitos civis. Entretanto, e no artigo 13, diante percebemos constitui projeção concretizadora de norma escrita no artigo 13, no caso da Carta Federal, que proclamar-se a língua portuguesa o idioma oficial da Federativa do Brasil, o idioma oficial da República Federativa do Brasil, o que é o português, a língua portuguesa. O parágrafo 1º, são símbolos da República Federativa do Brasil, o que? A bandeira, o hino, as armas e os selos nacionais. Entretanto, no parágrafo 2º, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão ter seus próprios símbolos, ter símbolos próprios. Artigo 14 dos Direitos Políticos, no capítulo 4. A soberania popular será exercida por sufrágio universal pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante uma série de outros abaixo. Entretanto, sufrágio universal tem diferença de voto direto e secreto.
Sufrágio universal é uma coisa, o voto de direto e secreto é outra coisa. A inaplicabilidade da regra de perda de mandato por infidelidade partidária ao sistema eleitoral majoritário. As decisões do mandado de segurança tiveram como pano de fundo o sistema proporcional que é adotado para a eleição de deputados federais, estaduais e vereadores. As características do sistema proporcional, como sua ênfase nos votos obtidos pelos partidos, torna-se o que é a fidelidade partidária. Importante para garantir que as opções políticas feitas pelo eleitor no momento da eleição sejam minimamente preservadas. Daí a legitimidade de se decretar a perda de mandato de candidato que abandona a legenda pela qual se elegeu. O sistema majoritário adotado para a eleição de presidente, governador, prefeito e senador tem lógica e dinâmica diversas do sistema proporcional. As características do sistema majoritário, com sua ênfase na figura do candidato, faz com que a perda do mandato, no caso de mudança de partido, frustre a vontade do eleitor e vulnere o que é a soberania popular, conforme a Constituição, no artigo 1º, no parágrafo único, e artigo 14, no caso. Entretanto, senhores, percebemos que a cláusula tutelar do artigo 14 da Constituição tem por destinatário específico e exclusivo o eleitor comum, no exercício das prerrogativas inerentes ao status. Essa norma de garantia não se aplica, contudo, ao membro do Poder Legislativo nos procedimentos de votação parlamentar, em cujo âmbito prevalece como regra o postulado da deliberação ostensiva ou aberta. As deliberações parlamentares regem-se constitucional, de acordo com o princípio constitucional democrático. A votação pública e ostensiva nas cartas legislativas constitui o quê? Um dos instrumentos mais significativos de controle do poder estatal. Plebiscito, o inciso 1, inciso 2, referendo, inciso 3, iniciativa popular. Entretanto, senhores, a fixação por lei estadual de condições de elegibilidade, travou aqui a língua, mas saiu, em relação aos candidatos a juiz de paz, além das constitucionalmente previstas